que descobri que o meu marido estava usando da minha mãe doente. Fica aí que tem história nova. Bom, a minha mãe, ela teve apenas eu de filha. E quando eu atingi ali a idade o suficiente para morar sozinha, já tinha o meu emprego, as minhas coisas, eu passei a morar sozinha. Eu sempre prezei muito pela minha independência, sabe? E no momento em que eu saí da casa da minha mãe, o meu pai ainda era vivo e eles moravam juntos, tinha um casamento muito feliz e tudo, e eles sempre me apoiaram bastante em todas as minhas decisões. Enfim, eu conheci um rapaz na faculdade com quem eu me relacionei, namorei, casei e tudo, e os meus pais gostavam muito dele, a minha mãe gostava muito, ele se dava muito bem com os meus pais, com a minha família toda no geral, então era realmente um relacionamento que pra mim parecia ser muito saudável. Porém, um tempinho depois que eu casei, mais ou menos um ano depois que eu casei, o meu pai acabou falecendo e a minha mãe passou a morar sozinha. E inclusive, várias vezes eu cheguei a convidar minha mãe pra morar comigo, tudo porque na casa onde a minha mãe morava era uma casa de aluguel. A minha também, né? Então eu pensei, a gente pode morar juntos e tudo, mas a minha mãe, como eu falei, sempre prezou muito pela minha independência. Eu também, a minha mãe gostava do espaço dela, da intimidade dela, então ela queria continuar ali morando sozinha, né? E ela passou a morar sozinha, eu sempre visitava, eu e meu marido, tudo. Enfim, realmente ela todo mundo com uma relação muito boa. Eu não cheguei a engravidar desse meu marido porque eu tinha problemas justamente para engravidar. Eu tinha muita vontade de ser mãe e tudo, mas eu não conseguia engravidar, tava tentando fazer tratamento e tudo, então eu realmente nunca cheguei a ter filhos com ele. Pois bem, quando nós estávamos com 7 anos de casado, a minha mãe teve um AVC. E aí, tipo, ela conseguiu se recuperar um pouco e tal. E a partir desse primeiro AVC que ela teve, eu passei a morar junto com ela. Eu e meu marido, nós nos mudamos pra casa dela, entregamos a nossa casa e passamos a morar com ela porque ela realmente não podia fazer muita coisa sozinha, né? Ela não dava conta, na verdade, de fazer muita coisa sozinha. A recuperação é longa e tal. Quem já conhece alguém que teve AVC sabe como a recuperação é um pouco difícil e às vezes demora muito. Então nós passamos a morar com ela justamente pra auxiliar nesse cuidado, no tratamento, na ajuda, tudo que ela não podia ficar sozinha e tal. Então, assim, quando eu não estava em casa, o meu marido estava. Quando o meu marido não estava em casa, era eu quem estava. Então a gente ficava revezando ali esse cuidado. Só que chegou um momento em que eu comecei a trabalhar muito e o meu marido também, então nós tivemos que contratar uma terceira pessoa para nos ajudar. E aí nós contratamos, era uma moça e tudo, e ela passou a cuidar da minha mãe nos momentos em que eu e meu marido não estávamos em casa. Só que a minha mãe acabou tendo, depois de um tempo, acabou tendo um segundo AVC. E o segundo foi o pior de todos. Esse segundo ela não conseguiu se recuperar. Ela realmente assim não se mexia direito, ela não falava. Era assim, ela só mexia os olhos, sabe? Então ela não conseguia fazer praticamente não, ela não conseguia fazer nada sozinha, porque ela realmente ficou toda paralisada. E aí vocês imaginam, né? Pra mim ver a minha mãe naquele estado foi realmente muito sofrido, mas eu jurei que eu ia cuidar dela até o último minuto, que eu jamais deixaria ela sozinha, que eu jamais daria um tratamento ruim pra ela, que eu faria ela ter pelo menos um mínimo de conforto durante todo esse período, né? Enfim, até que essa moça que estava nos ajudando, ela acabou tendo que pedir demissão porque ela conseguiu um emprego em um outro estado e tudo, então ela não poderia ficar com a gente. E nesse mesmo período, meu marido também tinha saído do emprego dele, passado para outro emprego que tinha um horário mais flexível. Então, como ele estava com esse horário mais flexível, a gente acabou optando por não contratar outra pessoa, já que ele poderia me ajudar a cuidar da minha mãe, né? Eu pensando, confiando que ele seria uma boa pessoa, né? Porque pelo menos ele demonstrava ser, então a gente achou, não, melhor não contratar outra pessoa, porque agora ele tem mais tempo, pode ajudar e tal. E enfim, acabou que de acordo com o tempo foi passando, eu comecei a perceber que a minha mãe de vez em quando aparecia com alguns hematomas pelo corpo. Tipo assim, umas roxuras, um negócio meio vermelho e tal. Só que assim, o meu marido falava que não sabia do que era, que ele cuidava muito bem dela e tal. Eu também não sabia do que era e aquilo começou a me preocupar. Inclusive, várias vezes eu cheguei a levar ela no médico, porque a gente não sabia da onde estava vindo aqueles hematomas, né? E os médicos falavam, não, ela se bateu em algum lugar e tal, porque fazendo exames não tinha nada, então realmente não tinha nada que explicasse aqueles hematomas, sabe? Mas eu bati o pé, jurava de pé junto que não tinha acontecido nada e tal, e os médicos meio desconfiados, mas também não tinha muita coisa a se provar, né? Enfim, e aí de acordo com o tempo foi passando, essas roxuras aumentaram e eu não sabia do que era. E conversando com uma amiga minha, essa minha amiga me abriu o primeiro olho, né? Só que, claro, quando ela falou a primeira vez do que ela achava que poderia ser, eu não quis aceitar de início, né? Eu não queria acreditar que realmente aquilo estava acontecendo. Mas essa minha amiga me falou assim, olha, eu acho que era bom tu dar uma observada no teu marido, tudo. Vai que de repente ele tá perdendo a paciência por ter que estar cuidando e de repente tá maltratando ela e tal. E assim, na hora, como eu falei, eu não queria acreditar que aquilo estava acontecendo, né? Mas de tanta essa minha amiga falar que era para eu prestar atenção nas atitudes dele, eu comecei a observar e comecei a prestar atenção.
E aí eu perguntava e tal, ele sempre negava e tudo, mas eu comecei a perceber que de acordo com o que eu perguntava, de acordo com o que eu, tipo, colocava ali na parede, eu questionava, ele ficava muito nervoso. E a minha mãe, coitada, minha mãe não tinha como se comunicar, ela não podia falar o que estava acontecendo. Então a única pessoa que realmente eu podia questionar era ele. E cada vez mais que eu questionava, eu percebia que ele ficava mais nervoso. Então o que foi que eu pensei? Qual foi a brilhante ideia que eu tive? Comprar uma câmera e instalar escondida dentro do quarto da minha mãe. Eu tive a ajuda dessa minha amiga, né, que conhecia uma pessoa que sabia mexer com isso tudo. Nós compramos uma câmera, escondemos e tal. E a partir daí eu comecei a observar e ver o que estava acontecendo. Uns 2 dias depois, mais ou menos, que eu tinha instalado essa câmera, eu vi o que estava acontecendo. O meu marido estava abusando da minha mãe. Só que assim, ele não... Como é que eu posso falar pra vocês? O que ele tava fazendo? Ele chegava perto da minha mãe, ele passava a mão nos seios dela, ele passava a mão nas partes íntimas dela. Ele fazia ela pegar a mão dela e colocar nas partes íntimas dele. Às vezes ele dava uns apertões e tal. Ele colocava a parte íntima dele na boca da minha mãe. Então eram coisas assim que não deixavam rastros, sabe? Porque se de fato ele tivesse feito, completado, digamos assim, o abuso, teria como saber, né? Mas ele não fazia. Então o tipo de abuso que ele fazia era esse, era passar a mão, coisas do tipo. E na hora que eu vi aquelas imagens, gente, eu fiquei com tanta raiva, com tanta raiva. Eu queria ir pra cima dele e tal, brigar, mas essa minha amiga que acabou não deixando, disse que era pra gente ir direto na polícia, entregar e tal, denunciar. Porque se eu fosse pra cima dele, fosse brigar, dava tempo dele correr, fugir, se esconder. Então, que era melhor a gente ir direto na polícia, foi o que a gente fez. Levei as coisas, fui pra polícia, denunciei e tal, foram bater na minha casa, pegaram ele, na hora ele não tava entendendo, não sabia do que se tratava e tal, mas quando ele me viu e quando eu vi ele, eu comecei a gritar, xingar e tal, e aí ele entendeu o que tinha acontecido. Hoje essa história já tem 1 ano e meio que aconteceu, ele ainda tá preso, graças a Deus ainda tá preso. Eu olho pra minha mãe todos os dias e eu me sinto extremamente culpada de ter confiado em alguém pra cuidar dela, sabe? E assim, apesar de que muita gente fala que eu não tenho culpa e tudo, que foi uma coisa que realmente eu não tinha como saber que estava acontecendo e tal, que às vezes a gente confia nas pessoas achando que elas nunca vão fazer nada de mal, nunca vão fazer nada de errado e acabam fazendo. Mas assim, hoje eu cuido 100% da minha mãe, sabe? E tem uma pessoa assim que me ajuda, que é uma parente nossa, que é uma pessoa que é da nossa família. Mas assim, eu confio desconfiando, sabe? Eu tento passar o máximo de tempo possível com a minha mãe e sempre tô atenta aos sinais do que tem no corpo dela, o que não tem. A câmera também eu não desinstalei, eu deixo lá, justamente para que se caso vier acontecer qualquer coisa, eu esteja ciente e fique sabendo do que tá acontecendo com ela. Mas enfim, essa é a história de hoje. E foi isso.